Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cícero Pereira, sou do canal Eu na EBD. Estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós iremos estudar a lição 11, que tem por tema o socorro de Deus para livrar o seu povo. Para você que está ouvindo pela primeira vez, saiba que eu faço um trabalho de toda semana eu posto um vídeo do resumo das aulas da escola bíblica. Então, seja bem-vindo ao Eu na EBD. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, peço que se inscreva, dê um joinha aí e te peço que assista esse vídeo. E você aí deixe seu comentário. Se você gostou, deixa aí o seu comentário. Se não, deixa aí seu comentário que nós vamos aí avaliar aonde possamos melhorar. Bom, sem perca de tempo, vamos então para a nossa aula. O texto áureo se encontra em Salmos 34:17. Diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Verdade prática: Deus é fiel no cumprimento de todas as suas alianças e promessas. Leitura bíblica em classe. Se encontra em Esther, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6. Não vou ler porque senão a gente vai ocupar muito tempo e esse vídeo vai ficar muito extenso. Sugiro que você, se não tiver aí o material de apoio, a revistinha, abra a sua Bíblia e faça a leitura desses versículos, que você vai entender aí a história da rainha Esther e de Mardoqueu. Mas vamos adiantar a nossa lição. Introdução. Vamos lá. O nome de Deus não aparece no livro de Esther, porém o Senhor está presente em todas as circunstâncias, intervindo em favor do seu povo. É bem verdade que o nome de Deus não aparece no livro de Esther. Você pode ler aí todo o livro de Esther que você não vai ver o nome de Deus. Mas nós vemos aí o dedo de Deus, tá entendendo? A providência de Deus, o agir, o trabalhar de Deus. Nós vemos aí Deus preparando tudo conforme a sua soberana vontade. Você que conhece a história do livro de Esther, você deve saber aí os fatos ocorridos e a magnífica presença e operação divina na vida de Esther para salvar ali seu povo. Os 5 personagens principais do livro. Os 5 personagens principais são o rei Xerxes, Amã, a rainha Vasti, Mardoqueu e Esther. Nós vamos, no decorrer desta lição, nós vamos aí acompanhar o desenrolar da história de cada um e o que aconteceu na vida de cada um. Tópico 1 diz assim: a providência divina, a providência de Deus. Subtópico 1, a providência divina na história de Esther. O que significa providência? A palavra providência vem do latim, que quer dizer providentia. Pro significa igual a antes ou antecipadamente, e videntia, ver. Logo, Deus vê e faz tudo antecipadamente. Então, providência da parte de Deus. Providência significa que Deus ele vê tudo antes mesmo de acontecer. Ele vê, sabe. A Bíblia diz que ele é onipresente, onipotente e onisciente. Sabe de todas as coisas. Deus estava ciente dos incidentes ocorridos no Império Persa. Por que Deus colocou Esther no palácio? Qual foi a razão e o motivo? Bom, Deus colocou Esther no palácio para salvar o seu povo da destruição. Esse foi o propósito divino
na vida de Esther. Veja o que diz Isaías 55:9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, um dos propósitos de Deus em colocar Esther no palácio foi salvar o seu povo, o povo de Israel que estava ali sobre o domínio do Império Persa. Mas vamos avançar. Deus está no controle. Nada acontece por acaso, meu irmão. Nada neste mundo acontece por acaso. Algumas coisas que acontecem, pessoas falam que é coincidência, mas não é. Não é além do acaso. Não. Tudo acontece, mediante a permissão ou querer de Deus. Tudo Ele sabe e tudo está sob o seu controle. Desde do reino dos céus como reinos da terra. Inclusive a minha e a sua vida que você está me assistindo aí. Subtópico 2. A festa do rei. Vamos falar aqui um pouquinho do Império Persa, da grandeza, do tamanho do Império Persa. A capital da Pérsia era Suzã. E o rei Dário, ele mandou fazer uma estrada que dava acesso a todas as capitais mais importantes do reinado. E nessa linha verde aí que você está vendo, essa estrada tem um nome, chamada Estrada Real. Foi o primeiro funcionamento de sistema de correio da história. Então, naquela época, o meio de transporte, a ciência, a tecnologia, já existia dentro dos parâmetros daquela época e era muito eficiente. Uma delas era esse sistema de correio. Então, as notícias dos reinos, se eles queriam mandar recado, carta, presente, coisas desse tipo aí, eles tinham um sistema de correio muito eficiente, não levava muito tempo. De Suzã até Sardes era mais de 1000 quilômetros. Aqui embaixo, Jerusalém, a gente vê que Jerusalém ela foi invadida pela Babilônia e o povo de Jerusalém foi levado cativo para Babilônia. Vamos ver um pouco aí mais à frente. Mas de Jerusalém para a capital da Pérsia aqui, que é Suzã, era mais ou menos aí, aproximadamente mais de 1000 quilômetros. Então, era uma distância bem considerada. Então, nós temos aqui uma visão panorâmica da extensão do tamanho do Império da Pérsia. Não era um império de médio porte, não. Era um império grande, poderoso. O grande banquete do rei. Vamos lá. Todas as províncias foram convidadas. O rei Xerxes, ele reuniu todas as províncias. Possivelmente ele ia para uma guerra. Então antes ele formou um conselho, reuniu todos os principais, os príncipes, os mais importantes de todas as províncias, das 127 províncias, e foram convidados ali para um banquete, e deu-se uma festa, segundo aí a Bíblia relata, de 6 meses mais ou menos, 180 dias, aproximadamente aí 6 meses. E nessa festa os convidados eles podiam beber, comer à vontade, era a festa livre, Os seus convidados aí podiam se divertir bastante, podiam comer o que quisesse. Depois de eles beberem bastante, curtir bastante, o rei já estava alterado, já tinha bebido bastante bebida alcoólica, já estava um pouco alterado. Ele decidiu exibir a beleza da rainha Vasti, sua esposa. Ele mandou chamar, sua esposa estava na casa real das rainhas onde elas ficavam, e mandou convidar a rainha para exibi-la naquela festa. Subtópico 3. A destituição da rainha. Bom, uma festa profana. Vasti recusou-se ser exibida. Por que a rainha recusou o pedido do rei, que era seu marido? Por quê? Será que a rainha foi rebelde? Será que a rainha não obedecia ao rei? Não foi por isso. Porque naquela festa ela já sabia que
todos ali estavam bem, né, embriagados, todos estavam bêbados, e aquele não era um ambiente para uma rainha. Ela não ia lá, o rei não mandou chamá-la simplesmente para tratar de assuntos do reinado, não. Ele já estava meio bêbado mesmo, já estava muito alegre, ele chamou simplesmente para exibir, né? Para exibir a sua esposa, a rainha, e ela não gostou muito, ela se recusou. Não foi porque ela foi rebelde na questão de não obedecer o marido, é porque ela ia servir de um objeto de como é que eu posso dizer? Objeto de apresentação. Ela ia só se apresentar, né? De cobiçar, de cobição. Assim, eu sou cobiçar a beleza da rainha, de expor, era uma exposição da sua pessoa, né? Então ela por esse motivo ela não obedeceu o rei. O rei ficou furioso, a fúria do rei. Veja o que diz Esté 1:12. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. O rei ficou muito furioso com a recusa da rainha. A rainha se recusou, então o rei ficou muito bravo. Isso nunca havia acontecido antes. Só que Vasti paga um alto preço por esta recusa dela. Esté 1:16 diz assim: então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Então o rei ficou bravo, ficou furioso e consultou, pediu para que os seus conselheiros fossem examinar na lei qual seria a punição que a rainha deveria receber, qual a atitude que o rei deveria tomar. E encontraram lá, né, examinaram e disseram: olha, ela tem que ser punida, você tem que depor ela do seu cargo, ela não pode mais ser rainha, porque o que vão pensar? O que é que as outras esposas, né, dos príncipes, né, dos homens nas outras províncias vão pensar? Se o rei, a mulher do rei não lhe obedeceu, então nós também temos direito de não obedecer nossos maridos. Então o rei agora pede uma carta de divórcio. Ele mesmo já pediu a carta de divórcio. Esté no palácio de Assuero, tópico 2. Subtópico 1 diz assim: a busca de uma jovem para o lugar de Vasti. O rei quer uma esposa. Esté 2:3. E põe ao rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajunte todas as moças virgem formosa na fortaleza de Suzã. Bom, vamos lá. Passado algum tempo depois, isso não foi de uma hora para outra, mais ou menos aí 2 anos, ou mais do que isso aí, o rei, ele, após essa festa toda, 180 dias, ele foi para a guerra, né? Foi lutar contra a Grécia. Diz a história que ele não saiu vitorioso. Então ele voltou meio triste e na cadeira real de rainha não tinha não Vasti, ele já tinha divorciado dela. Não sei o que aconteceu com ela, para onde ela foi, o que deixou de acontecer, mas ela não era mais, não fazia parte mais da corte, né, real. E o rei estava meio triste devido à guerra, não ter tido sucesso assim na guerra. Isso mais de 2 anos após a festa. Então ele estava um pouco meio triste. E agora resolvem-se uma esposa, né? Alguém que substituísse a rainha. Então diz que foi baixado ali um decreto, uma ordem do rei, que fosse atrás em todas as províncias de moça virgem, bonita, né? E trouxesse para a capital de Suzã e fosse feito ali uma eleição, né? Não foi simplesmente ali uma disputa de moda, não. Era uma eleição para saber qual delas agradaria o rei. E nessas
segundo aí os historiadores, Flávio Joséfo, né? Pelo menos Flávio Joséfo diz isso, que era mais de 400 moças virgens, belas, mais bonitas, que tinha ali na província, ou nas províncias ali do Império Persa. E Esther veio junto com essas moças aí. Esther ganha a simpatia do eunuco do rei. Esther 2,9 diz assim: e a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhes os seus enfeites e os seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Então Esther, ela, com seu jeito, e claro, nós sabemos com a mão divina sobre a vida dela, ela ganhou a simpatia do eunuco, Hegai, se não me falha aqui a memória, ele que cuidava dessas 400 moças, segundo Flávio Joséfo. Então ele cuidava, só que ele ganhou ali, gostou mais de Esther do que das outras moças. É tanto que até ele separou umas 7 moças que cuidasse dela, tal. Então ela já estava tendo um tratamento diferenciado, porque o Senhor já tinha um propósito. O Senhor já via, o que ia acontecer antecipadamente. Deus já estava no controle. Então, antes mesmo da gente saber o que está acontecendo na nossa vida, Deus já sabe o que vai acontecer lá na frente. E Deus já sabia. Por isso Deus já estava preparando tudo. Esther não estava apenas participando de um concurso. Não era simplesmente um concurso. Deus estava guiando os seus passos para algo grande. Então Deus estava conduzindo Esther, não era para um concurso simplesmente. Não era para ser mais ou menos aí a mulher do rei. Bom, já seria grande coisa. Mas não era para isso, simplesmente só para isso que Deus tinha permitido ou estava preparando Esther. O plano que Deus tinha na vida de Esther é muito maior. Ele estava preparando Esther, para algo grandioso, que era a salvação dos judeus. Logo à frente vamos ver sobre isso. Deus tem um plano em sua vida, ainda que você não consiga compreendê-lo inteiramente. Confie no Senhor. Meu irmão, Deus tem algo na sua vida. Mesmo você não entendendo, mesmo você passando situações difíceis, mesmo as coisas não dando certo como você queria que desse, mas não se preocupe. Deus está preparando algo melhor. Deus está preparando algo diferente, algo que possa ser sustentável na sua vida. Mesmo que você não compreenda, mas confie no Senhor. Quando nós não sabemos o que fazer, nós devemos simplesmente confiar no Senhor. Subtópico 2, Mardoqueu e Esther. Quem era Mardoqueu? Bom, vamos lá. Mardoqueu era primo de Esther. Alguns dizem que é tio, mas Mardoqueu era primo. A Bíblia relata isso. A Bíblia fala que ele era primo de Esther. Também ele era um homem temente a Deus. Mardoqueu, ele conhecia a palavra do Senhor, ele obedecia a palavra do Senhor. Ele era um homem de fé, um homem que acreditava na libertação do seu povo. Um homem de profunda piedade, era um homem íntegro, um homem reto, um homem que confiava na libertação do seu povo e um homem temente a Deus. E ele estava entre os judeus cativos ali, nessa época aqui, ele estava na capital da Pérsia, Suzã. Então ele estava ali cativo. Ele era um dos cativos ali. Aqui tem uma linha, uma tabelinha, de linha do tempo. Mardoqueu acreditava na libertação completa do seu povo. Bom, é interessante, pessoal, que o reino, vamos falar do reino de Judá, que é o que nós estamos falando aqui. Não vou falar sobre o reino do norte. O reino de Judá foi invadido, primeiro foi invadido pela Babilônia, na época de Daniel, em 605, sobre o domínio ali do rei Jeoaquim. Então ele foi levado para a Babilônia. Só que nessa época aqui só foi levado os mais importantes de Israel, digamos assim, aqueles que tinham cargo, aqueles que eram chefe de alguma coisa, os mais sábios. Então esses homens aí que foram levados. Em 597, de novo,
Israel foi levado a cativo novamente, mais uma vez. Só que agora sob o domínio de Joaquim, né? O rei de Israel, de Judá nessa época, já era agora Joaquim. E em 586 estava sob o domínio de Zedequias. Então foi levado aí o restante do povo. Então a invasão, Israel foi levado para a Babilônia, digamos assim, foi deportado ou foi invadido por 3 períodos. E em 3 períodos foram levados ali aos poucos até levar todo mundo aí para Babilônia. Isso durou um período de 70 anos. Após 70 anos, em 538, houve aí o primeiro retorno para Jerusalém, sob o domínio do rei Ciro ali, né, e de Zorobabel. Só que não foi todos os judeus que voltaram para Jerusalém nessa época. O rei Ciro, isso você encontra lá em Esté 1, ali já fala do rei Ciro, ali, ele assinando um decreto, né, e permitindo que o povo voltasse para Jerusalém. Quem quisesse voltar, poderia voltar, estava livre. Então, mas só 50 mil israelitas voltaram para Jerusalém. Passado-se aí, mais ou menos aí, 60 anos, em 487, é que começa, ou que nós estamos tratando aqui da história de Esté. Esté se torna rainha no exílio. 60 anos após eles já estarem ali no cativeiro, aí se inicia ali a história de Esté. Passado aí mais alguns anos entre o primeiro e o segundo retorno para Jerusalém, lembramos que no primeiro retorno 50 mil voltaram, mas muitas pessoas ainda ficaram lá. Então o segundo retorno se deu aí, lá no livro de Esdras, você vai encontrar ali, acho que no capítulo 7 a 8, por ali já fala do segundo retorno, que agora ali já é o próprio Esdras ali que já está no comando ali para retornar para Jerusalém. Então em 457 a.C., todas essas datas são antes de Cristo. Então no segundo retorno aí retornaram para Jerusalém 17 mil israelitas. Então entre 5.538 e 457 a.C., entre o primeiro retorno e o segundo retorno, mais ou menos aí 80 anos, quase 100 anos. Mas mesmo assim ainda restaram ainda alguns hebreus, né? Alguns israelitas ainda ficaram nas províncias, ficaram ainda em cativo. Só retornaram totalmente, todos mesmo, no terceiro retorno ali, que foi em Neemias. Aí sim, o restante do povo, eles voltaram para Jerusalém. Isso em 444 a.C. Somando aí do primeiro retorno ao terceiro retorno, dá mais de cento e poucos anos, 150 anos por aí, que entre o primeiro e o terceiro e o último retorno. Então o povo só retornaram para Jerusalém totalmente em 444 a.C. Isso já estava no poder de Neemias, né? Leia lá a história de Neemias. E é bom lembrar que aqui nesse terceiro retorno aqui, que é o último retorno, que todos voltam para Jerusalém, aqui se inicia a contagem das 70 semanas de Daniel. Exatamente no livro de Neemias fala do retorno ali, né? Então aqui já se inicia a contagem das 70 semanas de Daniel, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não cabe nessa aula. Vamos lá. Educação para servir a Deus. Mardoqueu deu uma excelente educação a Esté, cujos valores morais e espirituais serviam para torná-la um instrumento de Deus na salvação do judeu. Então, a educação de Esté foi fundamental para ela ser um instrumento na mão de Deus. Mardoqueu sabia do propósito de Deus e ele sabia, né, como agir. Ele ensinou. Esté, ela era órfã de pai e mãe, e Mardoqueu, sendo seu primo, passou agora a cuidar dela como filha, diz a Bíblia. E ele instruiu na palavra de Deus. Aqui nós pegamos uma lição para a nossa vida, a importância que nós devemos dar no ensino da palavra de Deus para a nossa família, né? Para nosso filho, para os nossos, né, de nossa casa. Aqui, né, tem uma lição importante para a nossa vida. A instrução da palavra de Deus, a educação. Quem educa nos caminhos do Senhor somos nós. A Bíblia diz
se não me falha a memória, em Provérbio 22:6, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Não é ensina o teu filho, o teu filho o caminho, não, é no caminho. Então eu tenho que estar no caminho ensinando meu filho por onde ele deve andar. Vamos lá, subtópico 3. Esté é escolhida para o lugar de Vasti. Deus fez o coração do rei se inclinar para Esté. Olha o que diz Esté 2:17. E o rei amou Esté mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, Deus faz com que o coração do rei Xerxes se incline para Esté. Não é porque Esté era mais bonita. A Bíblia fala que ela realmente era bonita, mas também tinha outras mulheres bonitas, né? Tinha muitas mulheres bonitas. Mas o que fez o rei se apaixonar, digamos assim, por Esté, foi Deus, né, inclinando aí o seu coração. O segredo de Esté. Esté tinha um segredo. Mardoqueu instruiu para que ela não contasse a ninguém que ela era judia. Não sabemos qual o motivo, mas, né, porque ele pediu isso a princípio, fazia parte do plano de Deus. Então, Mardoqueu, sendo um homem que era direcionado pelo Espírito de Deus, ele já instruiu Esté: não conte a ninguém que você é judia. Mardoqueu estava protegendo Esté, né? Ele queria protegê-la. Então, uma das formas foi que ela omitisse, né, por enquanto ela não contasse quem ela era. Tópico 3. A crise chega para o povo de Deus. Subtópico 1. A trama de Amã. Quem era Amã? Amã era o homem segundo mais importante do reino. Ele era o cara, braço direito do rei. Abaixo do rei, Amã mandava em tudo. Onde ele passava, as pessoas reverenciavam, se prostravam, ele mandava em tudo. Ele era o segundo mais importante. Ele era uma espécie de primeiro-ministro do rei Xerxes, do Império Persa da época. Mas Amã era uma pessoa mau, cheia de ódio. Vou espiritualizar aqui um pouco, né, e fazer uma comparação. Amã era uma personificação do próprio diabo. Ele era muito mau, ele era ruim. Então, ele também fazia parte, ele era dos Amalequitas, ele era parente do rei Agag. Lembra lá em, acho que 1 Samuel 15, da luta ali do Israel com os Amalequitas, e o rei Saul não matou o rei Agag, deixou ele vivo lá, e algumas coisas assim parecidas. Então, esse Amã, ele era parente do rei Agag, então ele era um dos Amalequitas. Então os Amalequitas aí não se batia muito com os israelitas, era um inimigo de verdade, inimigo mesmo. Mardoqueu não se inclinava, e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Esther 3:2. Mardoqueu, ele por ser um judeu que confiava no Deus de Israel, e ele tinha consigo a palavra no coração, onde a Bíblia relata que não devemos prostrar diante de homem, adorar outros deuses a não ser o Senhor. Então ele entendia que jamais ele poderia se prostrar a homem nenhum, né? Só que tinha uma ordem do rei Xerxes que todo mundo tinha que reverenciar Amã. Essa forma de se prostrar diante de uma autoridade era reverenciar. Mas os judeus têm consigo essa reverência somente a Deus. Ele só reverencia, só se prostra diante de Deus. Então Amã, de forma alguma, ele se prostrava diante de Amã. E Amã já não ia muito com a cara dele. Então ele ficou com mais ódio, mais raiva. Amã ficou muito furioso com a atitude, porque todo mundo se prostrava diante dele, menos Mardoqueu. Amã, um homem mau. Esther 3:13 diz assim: enviaram-se as cartas por intermédio dos correios, aos correios aqui, lembra lá do mapinha lá que falei que o rei Dário I, ele mandou fazer uma estrada de Suzã a outra capital lá, para funcionar a espécie de correio, né, de Sardes, de Suzã a Sardes.
Então, uma espécie de correio. Então, aqui já fala dos correios. A todas as províncias do rei, para que destruísse, matasse, fizesse perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças, mulheres, em um mesmo dia. Então, Amã, o desejo perverso de Amã não era só matar Mardoqueu. Ele não se satisfazia com isso. Ele queria matar Mardoqueu, que era o pivô da história, né? E todos os judeus, todos. Como toda a história tem um personagem, né, vilão, Amã era o vilão. Então ele queria matar todos os judeus, todos, sem exceção. Todos os judeus seriam exterminados. O clamor de Mardoqueu. Esther 4:1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes, vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade, clamando com grande e amargo clamor. Quando Amã fez esse decreto, e Mardoqueu ficou sabendo, Mardoqueu entrou em desespero, rasgou suas vestes, vestiu-se de saco e saiu pela cidade gritando, clamando, parecia alguém doido, desesperado, né? Então isso foi chamando a atenção do povo. Esther toma conhecimento da trama contra seu povo. Mardoqueu conta tudo para Esther. Esther 4:7. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido. Então Mardoqueu, o que é que ele fez? Vestiu-se de roupa de saco, né? Saiu gritando pela cidade e foi para a porta do palácio. Lá ele ficou prostrado, não saía. Quando Amã aparecia, ele levantava, mas quando Amã saía, ele prostrava e ficava prostrado. Então ele não saía. E isso chegou ao conhecimento de Esther. E Esther mandou alguém lá perguntar do que se tratava. E ele escreveu uma carta e mandou entregar a Esther e disse para ela o que estava acontecendo sobre o decreto que tinha acontecido. Esther não sabe o que fazer. Todo homem ou mulher que chega ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro. Esther 4:11. Esther agora fica desesperada. Ela fala: olha, fala para Mardoqueu que eu não posso fazer nada. Já tem aí um mês, mais ou menos, que o rei não me chama. Então, se eu aparecer lá na presença dele, ele vai mandar matar. Porque esse era o costume. Ninguém poderia ser até a esposa real. Não poderia se apresentar diante do rei sem ser chamado. Era lei, era costume deles. Então, tinha que obedecer essas regras. Mardoqueu responde. Aí o que acontece? O rapaz que levou a mensagem, né, servo de Esther, voltou para Mardoqueu e disse: olha, ela falou que infelizmente não pode fazer nada, tá? Se ela for, ela vai morrer. Então ela disse que não pode fazer nada. Mardoqueu simplesmente disse assim para ela: se você não fizer alguma coisa, Deus vai levantar outra para fazer. Então Mardoqueu agora manda uma outra resposta e diz para ela, está lá em Esther 14:7, se não me falha a memória. Ele manda dizer da seguinte forma: quem sabe se não é para tal tempo como este que fosse chamada a rainha. Então, em outras palavras, ele diz: se você não fizer alguma coisa, Deus vai levantar outro para fazer. E ele diz: olha, lembre que você é judia. Então, se nós morrermos, você também irá morrer. Então, você não vai escapar. Até então, o rei não sabia que ela era judia. Então, ela também ia morrer. Com certeza. Esther 4:16. Então, agora, essa mensagem volta de novo para Esther. E ela diz o seguinte: vai, ajunta todos os judeus que se acharem Suzã, jejuem por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. Então, quando Amã manda a segunda mensagem para ela, aí ela falou: bom, agora eu não tenho mesmo o que fazer. Se eu não fizer alguma coisa, também irei perecer. Então ela temeu. Aí ela manda dizer para Mardoqueu o seguinte: então vai, reúna o povo, todos, que jejuem por mim. 3 dias, ninguém come nem bebe, porque eu vou jejuar com as minhas servas e após os 3 dias eu vou me apresentar ao rei. Então todo o povo jejuou durante 3 dias, todos. O poder do jejum e da oração. Nos momentos de crise não adianta lamentar e chorar, é preciso orar, jejuar e buscar a face do Pai até que Ele envie seu socorro. Nós estamos falando muito de oração
nessa lição, né? Nessa revista. Tem por tema o Deus de toda provisão. Então, desde o começo das lições, nós estamos sempre falando de oração. Por quê? Porque a oração e o jejum têm muito poder. Meu amigo, você que está me ouvindo, qual a crise, qual a dificuldade que você está enfrentando? Qual é a sua crise? É a enfermidade? É o desemprego? É emocional? É conjugal? Qual é a crise que você está enfrentando? Para você sair dessa crise, você precisa orar, jejuar e buscar a Deus até que Ele envie seu socorro. Temos que orar, não tem outra saída. O crente, ele é conhecido porque ele ora. Então você que é crente, você tem por obrigação orar e buscar ao Senhor. Essa é a obrigação do crente. Não dá para falar com Deus de outra forma a não ser pela oração. Subtópico 3. A estratégia sábia de Esther. Bom, Esther fala com o rei. Esther orou, jejuou por 3 dias. Isso nós sabemos que ela mandou que todos os judeus, aonde tivesse um judeu, jejuasse durante 3 dias, ela e suas servas iam jejuar. E aí ela usa agora de estratégia. A Bíblia diz que ela foi para o pátio interior da casa do rei. Ela vestiu sua roupa real, se tomou um banho, se preparou, ficou bonitona, cheirosa e foi para a frente, para o interior da casa real do rei, ali onde o rei ia vê-la. Então, quando ela se apresentou lá no pátio, né, no interior do pátio da casa real, o rei a viu. Chegou o grande dia, chegou o grande momento de falar com o rei. E aí o rei a viu, ela se aproximando, e a Bíblia diz que quando o rei viu Esther, aquela beleza dela, ele se inclinou, pegou seu cetro, estirou para ela, e ela tocou, e o rei se alegrou. Então vejamos aqui a providência de Deus. Ela colocou a vida dela em risco. O rei poderia matá-la se ele não achasse graça. Mas o rei estava, com o coração aquebrantado. Deus já havia trabalhado no coração dele. Bom, vamos lá. O rei disse o seguinte, Esther 5,3: Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. O rei ficou tão feliz com a presença de Esther, com aquela mulher esplêndida na frente dele. Já fazia 1 mês que ela não aparecia para ele, que eles não dormiam junto. Então, quando o homem viu aquela belezura na frente dele, ele disse: mulher, o que é que tu quer? Se tu me pedir a metade do reino, eu dou, mas vem cá. Aí ela disse: se parece bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Esther 5,4. Então ela disse: olha, eu até te posso falar para você o que eu quero, mas não aqui não é o momento. Então vou preparar um jantar. Hoje eu vou preparar um jantar, mais tarde preparei um jantar à noite, e eu convido o meu rei e Amã que esteja presente. Aí tranquilo. Só que o que acontece? Vou dar um pause aqui, segurar um pouquinho. Aí Amã, ele foi para casa, mas ele foi para casa tão feliz, porque ele chegou na casa dele, juntou ali seus filhos, seus amigos, e disse: olha, mulher, você não sabe o que aconteceu. Eu fui, a rainha vai fazer um jantar e convidou somente eu para participar desse jantar junto com o rei. Olha que honra! E aí ele ficou alegre e mostrando a fortuna que ele tinha, as coisas que ele conquistou, e com certeza agora na cabeça dele ele teria mais coisas. Ele ficou feliz, maravilha. Aí o que acontece? Ele foi para casa feliz. Não vou entrar muito em detalhe da história, mas você sabe o que aconteceu aí. Quando Esther, deixa eu só voltar aqui. Quando Esther preparou esse jantar, não sei porquê, mas nesse jantar, o rei fez a mesma pergunta para ela. Ela disse: meu rei, hoje eu não vou dizer o que eu quero. Permita que eu faça mais de um jantar amanhã, e aí eu quero que você e a mãe estejam aqui, que aí amanhã eu revelarei. Aí o rei falou: tudo bem. 2 jantares ela marcou. No primeiro ela não falou nada, disse que ia revelar no segundo. Aí o rei foi para casa. Só que nessa noite o rei não dormiu.
O rei ficou acordado, deu insônia nele lá, Deus tirou o sono dele. E ele pediu para ler o livro das crônicas dos reis. Aí leram o livro das crônicas, estava escrito lá que Bigtan e Teres, ou é Teres, não lembro agora bem direito o nome desse camarada aí, é Bigtan e Teres mesmo, tinha armado um complô para matar o rei, e Mardoqueu foi intervir e salvou, e esses dois aí foram enforcados e morreu. Aí o rei disse: o que é que foi feito a Amã? Disseram a Mardoqueu, o cara que tinha lido lá as crônicas, falou: aqui consta que não deve nada para ele. Aí falou: não, tem que recompensar esse homem. Aí ele disse: eu preciso recompensar de alguma maneira. Nessa hora, Amã já tinha vindo da casa dele mais feliz, né, que era para o outro banquete. Né, o primeiro a rainha não revelou, e revelando o segundo ele vinha feliz. Aí o rei disse: quem está aí? Quem está chegando aí? Ele falou: é Amã. Manda entrar Amã. Amã foi entrando. Quando Amã foi entrando, o rei disse: Amã, o que é que o rei deve fazer do homem que ele se agrada? Amã pensou: é eu. Não tem ninguém aqui no reino que seja mais importante para o rei do que eu. Aí ele disse: olha, eu quero que o rei prepare um cavalo real, né? Pega a sua roupa, a roupa real do rei, vista esse homem, prepare todo o cavalo, põe ele na sela e pegue um dos seus principais aí, dos seus homens de confiança, e conduza o cavalo com este homem em cima, e dizendo assim: é assim que se faz ao homem que o rei se agrada. Amã pensava que era ele. Aí o rei disse: gostei, faça isso com Mardoqueu e não omita nada do que você me falou. Ih, meu irmão, aí a casa caiu, e a Bíblia diz que ele fez isso aí. Aí ele volta para casa triste, contou a mulher. Sabe o que a mulher dele disse? Disse assim: ó, é para este judeu que você vai perder. É para este judeu que eu já estou vendo a sua destruição. Amã ficou meio desesperado. Só que enquanto ele estava lamentando, entrou os soldados do rei e disse: olha, o jantar já está pronto, o rei já mandou te chamar e precisa participar do jantar. Que agora é o que nós vamos ver aqui. Esté desmascarou Amã diante de Assuero. Aí nesse jantar, Esté falou para o rei: meu rei, é o seguinte, tem um perverso que mandou fazer um decreto, inclusive o rei assinou, para destruir todos os hebreus, matar todo o povo hebreu que existia na província. Só que eu também sou hebreia, e inclusive a mim, esse decreto foi assinado, inclusive a mim eu vou morrer. E o rei ficou furioso. Quem é esse cara? O rei perguntou. Ela apontou o dedão e disse: é Amã, esse perverso. Meu amigo, aí o rei ficou bravo. Aí o rei ficou furioso. A Bíblia diz que ele levantou, sabe aquele, né? A pessoa respira fundo e não sabe o que fazer na hora. O rei levantou e saiu um pouco, se afastou um pouco dele. Amã entrou em desespero e foi pedir misericórdia. Quando ele foi em direção de Esté, tropeçou, não sei o que, caiu por cima dela. Foi justamente quando o rei estava voltando, viu ele em cima da mulher dele. Meu Deus do céu. Aí o rei disse: além de me trair, agora está querendo violentar minha esposa, minha mulher. Já entraram 2 soldados, cobriram a cara do Amã com um pano. Aí alguém disse assim: rei, Amã tinha feito uma forca de 20 metros de altura para enforcar Mardoqueu. Aí o rei disse: enforca ele lá. Por que é que o rei mandou enforcar Amã? Amã foi morto na forca que tinha preparado para Mardoqueu. Nós vimos aqui o juiz de Deus. O juiz de Deus não foi... Aqui não foi uma vingança de Deus. Não é porque Mardoqueu era bom e Deus foi lá e levou Mardoqueu. Não foi por causa disso. Não. Porque Amã humilhou Mardoqueu. Nada disso. Não tem nada a ver. Aqui foi o juiz de Deus. Amã tramou, não foi contra Mardoqueu somente. Amã queria destruir o povo judeu, aonde tinha a promessa de vir o Messias. O Messias vinha do povo judeu, do povo de Judá. E Amã ia acabar com a promessa de Deus. Amã ia destruir os judeus, então a promessa de Deus não se cumpriria. Por isso que Deus executou o juízo. Meu amigo, quem se levantou contra Deus e teve paz? A Bíblia diz no livro de Isaías 43:3: antes que houvesse dias, eu sou. Não há quem faça escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amã tentou impedir o plano de salvação, não só dos judeus, mas o plano de salvação futuro, que inclusive eu e você que está me ouvindo fazia parte. Amã tinha, né, se ele tivesse
se o decreto de Amã fosse concluído, exterminava o povo judeu, a promessa do Messias que vinha dos judeus não se cumpriria. Então aqui não foi uma vingança de Deus para com Amã, porque ele humilhou Mardoqueu. Não, foi uma vingança, foi o juízo de Deus, porque Amã queria destruir os planos de Deus. Ajude o Brasil a sair da crise. Como? Orando pelos necessitados. Ore pelos desempregados. Ore pelos políticos e ore pela igreja. Nós temos como ajudar o Brasil a sair da crise. É orando. É só orando, meu amigo. Não existe outra maneira. É orar. Oração, oração e oração. Orar pelos necessitados, desempregados, pelos políticos e pela igreja. Né? A igreja de Cristo precisa de muita oração. Vamos orar pela igreja. O povo judeu foi salvo foi salvo graças ao livramento divino e à disposição de Esther. Então o povo judeu foi salvo por causa do livramento divino, a mão de Deus, mas a disposição de Esther. Se alguém se levante, põe-se na brecha, Deus fará a obra. Bom, chegamos aqui ao final dessa lição. Conclusão: aprendemos por intermédio da história da rainha Esther que Deus salva o seu povo quando nos dispomos a orar, jejuar e agir. Esther cumpriu a sua missão, então deixe que os propósitos divinos cumpra-se em sua vida. Deus, Ele é poderoso e isso nós não temos dúvida. Mas para que os propósitos dele se cumpram na nossa vida, nós temos que permitir. Nós temos que estar na brecha, fazer a nossa parte, orar, jejuar e deixar que o Espírito Santo faça a obra. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, você que assistiu até aqui esta videoaula. É um resumo da Escola Bíblica Dominical. Você que é líder, você que dá aula na sua escola, na sua igreja de escola bíblica, ou seja lá qual for a aula, e você queira usar esses slides, abaixo do vídeo aí tem um link, você pode clicar, fazer o download dos slides e você pode usar aí na sua igreja. Então esse trabalho não é só para a minha igreja onde eu congrego, mas é para você aí que é professor da escola dominical, você que quer dar uma aula, né, assim, uma aula mais dinâmica. Eu sempre estou fazendo agora uso dos slides. Eu uso a minha televisão, eu não uso data show porque a imagem fica muito legal. Então você pode usar a sua televisão de LED e fica assim, perfeita a imagem, fica muito boa, a aula fica muito muito interativa, as pessoas interagem, é uma aula bem prática. Faça um teste, meu amigo, faça um teste, baixe esses slides, faça download, mude, você pode alterar ele, cor, do jeito que você quiser, você pode fazer as alterações nos slides. E eu te garanto que a sua aula na escola dominical não será mais a mesma. Faça um teste e aí depois você mande aí, deixa aí algum comentário